cada milagre realizado por Jesus, existe algo muito mais profundo que na maioria das vezes nós não conseguimos observar. Mesmo lendo a Bíblia ou ouvindo pregações, nós não conseguimos entender o porquê daquele milagre. Hoje eu quero falar de um desses milagres. Um milagre que vai muito além de uma doença, de uma enfermidade. Um milagre que traz um resgate sobrenatural sobre a vida de alguém. Mas antes de falar desse milagre, eu preciso falar de onde Jesus estava antes do milagre. Assista esse vídeo aqui, olha. Jesus estava justamente nesse lugar aqui, ó. Meus irmãos, estou aqui no Monte das Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 nos conta a história onde Jesus nos fala das 8 coisas, ou os 8 princípios que precisamos ter para sermos felizes. Aqui nesse monte de uma igreja construída aqui nesse lugar. E logo na minha frente, eu vou virar a câmera para vocês verem, eu estou de frente do Mar da Galileia. Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Olha que benção, irmãos, toda essa imensidão aí, atrás de mim é o Mar da Galileia. Uau! E Jesus ele estava, gente, justamente neste lugar, o Monte das Bem-aventuranças. Jesus estava aí. Antes de fazer o milagre, ele subiu nesse monte para poder fazer algo sobrenatural. E como eu vinha dizendo, gente, o milagre que eu quero falar hoje, gente, é algo que toca o meu coração. E o que mais me chama a atenção não foi exatamente o milagre. Não foi exatamente o homem ter sido curado da lepra. Não foi o fato da multidão estar ali. Mas foi um único gesto que muda tudo. A forma em que Jesus nos trata, o jeito em que Jesus toca e nos acessa, faz toda a diferença. Eu sou apaixonado por Jesus. Se você também é apaixonado, apaixonada por Jesus, essa mensagem vai demonstrar para nós o tamanho do amor desse Deus, o tamanho do amor que Jesus tem por mim e por você. Portanto, já deu para perceber que hoje o negócio aqui está muito forte. Então abra o sorriso e vem comigo. Eu sou o pastor Carlos Gonçalves. O nosso Histórias da Bíblia já está no ar. Estamos falando sobre milagres de Jesus e também dando um passeio por Jerusalém, dando um passeio por Israel e conhecendo alguns lugares históricos e proféticos sobre a nossa vida. Eu quero ler um texto bíblico, na verdade esse texto aqui, e eu quero falar para vocês a história da cura deste homem, que é algo sobrenatural e muita gente não viu, não percebeu esse detalhe. Mateus capítulo 8, olha que texto lindo. Quando ele desceu do monte, esse monte que eu mostrei para vocês agora, grande multidão o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Uau! Eu já disse a vocês que esse milagre ele vai além do conhecimento, das linhas bíblicas, das palavras que acabamos de ler. E no final vou mostrar para você que esse gesto era considerado escandaloso. O que Jesus fez era considerado escandaloso por qualquer judeu da época. Olha como Jesus quebra protocolos para poder abençoar a vida de alguém. Mas vamos lá, gente. Antes desse milagre, Jesus estava nesse Monte das Bem-aventuranças, onde ele falou sobre as coisas que toda pessoa bem-aventurada faz. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois você lê Mateus capítulo 5, fala sobre isso. A história bíblica nos conta algo muito interessante sobre essa passagem. Quando Jesus sobe neste mesmo monte, diz o texto que os religiosos sobem com ele. E ali ele vai pregando. Primeiro o sermão das bem-aventuranças, depois ele fala sobre a oração, depois ele fala sobre o Pai Nosso, ele fala sobre fazer pedidos a Deus. Ele vai ensinando as pessoas. Ele vai trazendo algo profético ao coração dos que ali estão. Enquanto lá em cima, lá no monte, nesse lugar que eu mostrei a vocês, o milagre ou coisas estavam acontecendo lá embaixo.
Alguém que não tinha acesso a subir a este monte. Alguém que talvez gostaria de estar lá em cima assistindo essa pregação, mas não podia por causa da sua limitação. Lá embaixo estava um homem que a Bíblia não fala o seu nome, mas a Bíblia diz que aquele homem, ele era leproso. E por ser leproso, esse homem não poderia estar diante da multidão. Esse homem não poderia estar próximos a pessoas. Ele não poderia ter um convívio social. Eu vou contar aqui sobre o que acontecia com o leproso para que você possa entender melhor. O que era a lepra na época da Bíblia? Até hoje, na verdade, a lepra até hoje é um grande problema, uma enfermidade muito preocupante, conhecida hoje como hanseníase. Na época da Bíblia, além do problema da pele, da lepra ser transmitida por ser uma infecção de pele, tinha fundamentos espirituais. Vamos entender sobre isso. Vamos lá. Na Bíblia, gente, a lepra abrangia várias doenças de pele. Algumas podem considerar que até hoje, como eu disse a vocês, chamam-se de hanseníase, enquanto outras eram situações cutâneas que afligia, que danificava a pele da pessoa. Os sintomas descritos em Levítico fala sobre como era o leproso. Em Levítico fala que tinha manchas, que tinham feridas, que tinham alterações na pele, perda da sensibilidade em alguns casos. Era uma progressão lenta. A pessoa que tinha lepra era considerada impura até a avaliação sacerdotal. Era mais ou menos assim. Quando alguém era diagnosticado com lepra na época da Bíblia, essa pessoa deveria ir até a sala sacerdotal. Escute isso, que essa história ninguém te conta. A pessoa ia até a casa do sacerdote. Chegando na casa do sacerdote, ela entraria em um quarto. Esse quarto, a pessoa que fosse com ela, um exemplo, a pessoa foi com a esposa lá na casa do sacerdote. Eles ficavam na primeira sala, na sala de estar, vamos dizer assim. Na segunda sala entrava apenas o sacerdote e o leproso. E ali o leproso tirava a sua roupa e o sacerdote examinaria a pele do leproso. E se fosse encontrado feridas, manchas, alterações de pele, inchaço, o leproso tinha, o sacerdote na verdade tinha a espécie de uma agulha com ponta de cobre, ele colocava na lepra, ele inseria nas feridas do corpo da pessoa. Se a pessoa puxasse o corpo, o braço, o dedo, em sinal de dor, o sacerdote ficaria em alerta, mas se a pessoa não sentisse o toque daquela agulha na pele, era um outro sinal. Por quê? Porque a lepra, na maioria das vezes, não era dolor. A pessoa não sentia dor, tanto é que havia pessoas leprosas que perdiam parte do corpo, a orelha às vezes caía do leproso por ser parte de cartilagem, o nariz caía. O leproso ia se desintegrando em vida e não sentia dor. Então aquela agulha grande que o sacerdote colocava no lugar da lepra era justamente para fazer a primeira análise. E olha que interessante isso. A pessoa seria analisada pelo sacerdote e o sacerdote não daria o diagnóstico naquele momento. A pessoa deveria ficar 7 dias confinadas, 7 dias dentro daquela sala, esperando para ver. Se fosse apenas uma infecção de pele simples, a pessoa voltaria para a sociedade. Agora, se fosse considerado lepra, a pessoa iria para o leprosário, o Vale dos Rejeitados. Aí a pessoa iria para uma outra fase, que nós vamos chegar lá também. Esse homem da Bíblia, que a Bíblia não fala o seu nome, possivelmente chega à casa sacerdotal, talvez com a sua esposa, chega ali para ser examinado. Imagine a cena, imagine a casa do sacerdote, imagine você dentro da casa do sacerdote agora. A esposa fica na sala, o marido entra com o sacerdote na segunda sala. Depois de algumas horas o sacerdote volta e talvez a esposa, cheia de esperança e de fé, dizendo: cadê meu marido, senhor sacerdote? Ele recebeu o exame e aí o senhor já tem uma resposta? Eu tenho certeza que a resposta é boa. E o sacerdote disse àquela mulher: olha, o seu marido precisa ficar 7 dias aqui. E após os 7 dias, nós vamos saber. Se for uma infecção simples, ele volta para casa. Se for lepra, ele não volta nunca mais para sua casa. Consegue imaginar o coração daquela mulher? Eu estou conjecturando. Consegue imaginar a esposa
voltando para casa, tendo que dar notícia aos filhos, tendo que se virar durante aqueles 7 dias para comer, para poder se manter, porque naquela época era um homem que tinha renda, tendo que depender de familiares que na maioria das vezes nem gostavam deles. Imagine essa mulher durante aqueles 7 dias sem o seu marido, sem o seu companheiro. Você que é casada, você que é casado, imagine passar dias longe da pessoa que você ama, passar dias longe da pessoa que esteve, que está ao seu lado no dia a dia, e pior, sem saber se essa pessoa vai voltar. Eu imagino o coração dessa mulher angustiado, mas ao mesmo tempo ela crendo no milagre. Eu quero já dizer algo para você nesta manhã de hoje. Eu não sei qual a fase da sua vida, eu não sei em qual momento você precisou ficar longe, ou talvez está longe de pessoas que você ama. Eu não sei qual parte do seu coração que está sofrendo, eu não sei qual a enfermidade que está assolando você, mas eu venho como boca de Deus liberar sobre a sua vida nesta manhã de hoje. O Deus que permite a ferida, Ele também traz a cura. O Deus que permite o problema, Ele tem uma solução especial para você. Queira o inimigo ou não, você não vai perecer, não haverá morte, haverá culto de agradecimento. Talvez você está passando por estágios de dificuldade, de luta e de dor. A palavra de Deus para você é: Deus vai amenizar esse teu processo e vai te dar vitória. Eu quero que você libere a primeira palavra profética. Eu quero saber quem está comigo hoje, já ouvindo essa mensagem poderosa. Coloca aí: Deus está amenizando toda a dor. Deus está amenizando toda a dor. Libera isso, libera essa palavra, porque a partir de agora os céus já estão abertos na sua vida, e quando você libera, o mundo espiritual pega essa mensagem e as dores começam a diminuir. Deus está amenizando toda a dor. A lepra, gente, era uma doença que não afetava apenas o corpo. Ela destruía toda a vida de uma pessoa. E existe uma regra que fazia a vida do leproso ainda mais dolorosa. Qual era a lepra? Qual era a regra, na verdade, pastor? Como é que viviam os leprosos? Vamos entender isso. Segundo Levítico ainda, gente, os leprosos precisavam morar fora da cidade. Se a pessoa fosse diagnosticada com lepra, lembra que eu falei? Depois dos 7 dias, se o sacerdote diagnosticasse que a pessoa tinha lepra, ela ia para fora da cidade. Viver num lugar isolado. O leprosário, ou Vale dos Rejeitados, era um buraco, literalmente um buraco. No lugar mais baixo de Jerusalém era feito os leprosários. Porque eles acreditavam, se o vento passar no leprosário e vir para nós, nós vamos ficar contaminados com a lepra. Então o leprosário ficava abaixo, do lugar mais baixo, porque o vento passaria por cima e não ia tocar nas pessoas sadias. Eles acreditavam. Então, se o leproso ficar no mesmo nível que nós, a lepra vai bater no leproso e vai chegar até a gente. Então ele não pode ficar no mesmo nível, tem que ficar no nível abaixo. Já pensa psicologicamente falando, os leprosos já se sentiam inferiores pela doença. Já sentiam mal por estar dentro do buraco. E as pessoas não queriam nem que o vento que tocasse no leproso tocasse nelas. Imagina, se nem o vento podia tocar, pensa em contato físico, não existia. Não existia conversa, não existia diálogo, não existia aproximação. Então os leprosos viviam isolados. Eles deveriam usar roupas rasgadas. Eles deixavam os cabelos despenteados. Eles deveriam cobrir os seus rostos. Quando alguém se aproximava, olha isso, precisavam gritar: impuro, impuro. Quando alguém se aproximasse de um leproso sem saber, o leproso mesmo levantava a mão e gritava: impuro. Ou seja, eu sou impuro, não se aproxima de mim. Eu sou impuro. Pensa a vergonha, pensa a humilhação que os leprosos passavam. Imagina o impacto todos os dias, durante anos. A própria pessoa precisava anunciar a sua exclusão. Ela precisava anunciar: eu sou excluído pela sociedade. Eu não sou digno. Eu não sou são. Eu não mereço ter alguém do meu lado. Pensa isso, gente. Como esse homem vivia dessa forma. E nesse mesmo período, muitos leprosos perdiam família, perdiam profissão, perdiam amigos, perdiam acesso à vida religiosa. Que para os judeus, gente, eles não negociam estar no templo, eles não negociam fazer as obrigações espirituais com Deus.
as festas anuais que os judeus comemoram. Imagina, está excluso de tudo isso, excluído, não podia entrar no templo. Eles sofriam mais pela rejeição do que pela doença. A rejeição doía muito mais do que a lepra. E foi exatamente esse homem que decidiu quebrar todas as regras. Foi esse homem que ele decidiu fazer algo extraordinário. Diz a Bíblia que quando Jesus vai descendo do Monte das Bem-aventuranças, que vocês já conheceram aí hoje, o Monte das Bem-aventuranças, coloca nos comentários se você está amando essa série de mensagens, se está amando conhecer os locais de Jerusalém, de Israel. Coloca aí se está gostando ou não. Se não tiver, já fala também. Ei, pastor, não estou gostando não gosto das coisas de Israel, de Jerusalém. Coloca aí se você não gosta também. Se você estiver amando, fala, olha, eu não sabia que era assim. Você que não assistiu a mensagem de ontem sobre o Mar da Galileia, você precisa assistir. Um lugar fantástico, maravilhoso. Tem fotos do Mar da Galileia, tem um vídeo do pastor Carlos navegando no Mar da Galileia, juntamente com alguns amigos. Assista depois a mensagem sobre o Mar da Galileia, a mensagem forte, quando Jesus andou sobre as águas. Assista depois essa mensagem. Se você estiver gostando, já não está inscrito no canal, não é? Não, peraí, só um minutinho. Quem não está inscrito no canal, se inscreva agora. Clica aqui no botão inscrever, você não pode perder esse conteúdo, meu filho. Deus vai te levar para Jerusalém, você que não foi ainda, assim como ele levou esse Peba aqui. Esse Peba, é isso mesmo, esse negrão aqui, criado, nascido na favela, onde tive que pedir esmolas para poder comer durante boa parte da minha vida. Quando Deus me prometeu aos 15 anos de idade que eu conhecia Jerusalém, eu acreditei, gente, porque eu sou crente, mas as condições não eram favoráveis. Eu olhei para a promessa, chorei naquele dia, me alegrei, mas quando cheguei em casa falei, mas como é que eu vou? Foi bonito que Deus falou comigo, mas como é que eu vou? E quando eu estava lá, eu falei, como Deus é fiel, Ele cumpre promessas, Ele cumpre o que Ele promete. Então fica comigo, se você não está inscrito, se inscreva, já deixa o joinha aí, cadê o like? Todos vocês estão vendo minha cara preta aqui, deixa esse like. Esse like quer dizer isso, ó. Hoje esse like quer dizer isso aí, ó. Se Deus está cumprindo na vida dele, vai cumprir na minha também. Vamos lá, só você que acredita nisso, deixa o like, deixa eu ver se você recebe essa palavra. Se Deus está cumprindo na vida dele, vai cumprir na minha também. Quando você deixa o like, você autoriza o YouTube a mandar essa mensagem para muita gente que precisa viver promessas de Deus. Então vamos lá, gente. O que acontece? Jesus vai descendo do Monte das Bem-aventuranças. E quando Jesus desce do monte, lá embaixo, lá no pé do monte, ele encontra um homem ajoelhado. Talvez as pessoas vão descendo e vão vendo alguém ajoelhado, não dava para ver o corpo, não dava para ver a pele, e pensa, é apenas alguém que veio adorar. Talvez é apenas alguém que está aqui no pé do monte para subir. Mas quando esse homem se levanta a parte do corpo, ele continua ajoelhado, levanta a parte do corpo. Era visível nos seus braços, no seu rosto, as feridas da lepra. As pessoas percebem, e quando percebem aquilo, automaticamente as pessoas se afastam. Quando olham para aquele homem, o seu corpo todo ferido, e automaticamente identificam que é lepra, as pessoas se afastam. Ah, como a rejeição dói, gente. Ah, meu Deus, como machuca, como dói ver pessoas se distanciando no momento que mais precisamos que elas estejam perto. Como dói pessoas que nós achávamos que estaria ao nosso lado nos momentos difíceis da vida e são as primeiras a nos abandonar. Imagina esse homem vendo a cena, mas ele não se intimida diante disso, vê as pessoas se afastando, todo mundo vai deixando, todo mundo vai indo para longe. Mas ainda assim, esse homem encontra forças para dizer uma das palavras mais lindas da Bíblia e aqui nos traz um grande ensinamento. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Após estar ali de joelhos no chão, após estar ali em adoração, totalmente entregue, totalmente envolto a buscar a Jesus, após estar totalmente derramado diante de Deus, coração aquebrantado, lágrimas nos olhos, esse homem não exige, esse homem não vai lá brigar, esse homem não vai lá se vitimizar, mas ele se posiciona como servo, e como servo ele diz, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo.
Olha, Jesus, só depende do Senhor, porque eu quero, eu estou aqui. É isso que ele estava dizendo. Eu saí do leprosário, eu corri risco de ser apedrejado, porque essa era a crença da época. Essa era a questão, era isso que acontecia, a tradição da época era essa. Se encontrasse um leproso andando nas ruas, esse leproso era apedrejado até a morte. Então, quando ele está ali, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, porque eu quero. Eu já demonstrei que eu quero vindo até aqui. Eu já demonstrei que eu quero estando no pé desse monte, aguardando o Senhor descer há dias. Eu estou no mesmo lugar. Eu não liguei com o que as pessoas fossem falar ou fazer comigo. Eu vi buscar o meu milagre. Essa fé que o Senhor quer colocar no nosso coração. Essa fé que o Senhor quer colocar em nós nesta manhã de hoje. A fé de se mover em favor daquilo que você sonha. A fé de você ir atrás do seu objetivo. Mas alguém disse que não vai acontecer. Fulano desanimou. Beltrano, não é sobre pessoas, é sobre você. Mas eu tô assim porque alguém fez isso. Não pare de ser a vítima hoje. Assuma hoje o protagonismo da sua história. Eu sei que as pessoas não são vítimas porque querem ser vítimas. É porque a vida inteira você foi ferido. Eu entendo de dor. Eu já fui vítima muitas vezes. Eu assumi o papel da vítima porque a vida inteira eu era o primeiro, o último a falar, o primeiro a apanhar. Eu não tinha voz ativa, eu não tinha moral, as pessoas não me ouviam, não me davam crédito. Então foi muito comum eu continuar me tornando a vítima. Eu continuar falando: olha, eu não sou assim porque na minha infância eu tive isso. Eu não sou mais inteligente porque as pessoas não me dão crédito. Durante muito tempo eu fui justificando os fracassos da minha vida até o dia que eu falei: eu estou aqui, Jesus. Se o Senhor quiser, hoje eu quero. Se o Senhor quiser, eu estou pronto. Se o Senhor quiser, eu estou preparado. É esse posicionamento que Jesus quer de você. É esse posicionamento que Jesus quer de mim. É isso que Ele quer de nós. Portanto, Ele nos deu essa mensagem hoje para dizer: vai aos pés de Jesus. Pare de olhar para o que estão falando. Pare de dar importância a quem está te julgando. Vá até Jesus. Coloque nos comentários isso. É forte isso aqui. Eu vou fazer a minha parte. Coloca isso. Eu vou fazer a minha parte. Independente do que vai acontecer, eu não sei, mas a minha parte eu vou fazer. Coloca isso. Eu vou fazer a minha parte. Isso é forte, gente. Isso é forte. E olha o detalhe, gente. Olha o detalhe dentro desse texto. Muito forte. E Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus estendeu a mão e o tocou. Por que tocar? Qual a necessidade de Jesus tocar? Jesus curava à distância, ele não fez isso com o centurião lá? Jesus curava apenas falando? Ele curava dando ordem? Mas por que nesse homem especificamente Jesus resolveu tocar? E aqui está a grande revelação de Deus para nós. Jesus poderia ter curado primeiro, mas escolheu tocar primeiro. Poderia curar primeiro, depois toca, né? Mas primeiro ele tocou. O toque veio antes da cura. O toque veio antes da cura. Naquele instante, gente, a multidão parou. Naquele instante, os que estavam se afastando com olhar de nojo, de repulsa, as pessoas estavam, virando a cara assim, por ver a situação daquele homem, todo leproso, com secreções saindo da sua pele, o mau cheiro envolvendo aquele ambiente. Quando Jesus toca naquele homem, toda a multidão para. Todo mundo parou. Jesus tocava um homem ainda leproso, gente. E isso aqui é a parte principal dessa mensagem. Talvez aquele fosse o primeiro toque humano que aquele homem recebeu durante muitos anos. Antes da restauração, ele sente aquele toque. Toque nos fala de carinho, nos fala de afeto, nos fala de afago. Naquele momento, Jesus está entregando para aquele homem a sua dignidade. Eu vou falar sobre o toque daqui a pouco mais profundamente. Mas quando ele recebe aquele toque, estamos falando sobre a dignidade. Se sentir humano, se sentir vivo. Não ser mais considerado um trapo, um lixo, algo sem valor.
Aquele toque é Jesus dizendo: você é valorizado, você é importante, você é alguém. Alguém lembra do corinho antigo? Quero que valorize o que você tem. Coloca aí se você é dessa época. Quero que valorize o que você tem. Eu cresci ouvindo essa canção. E quantas vezes eu chorava de alguém dizendo: você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Esse toque é algo especial. E existe ainda algo mais impressionante, gente. Existe algo ainda mais forte. Que Jesus, ele diz: eu quero sim. Seja limpo. Seja limpo. Tocar em alguém leproso, escuta isso. Tocar em alguém leproso era você na mesma hora se contaminar também. Então o toque de Jesus, além de devolver a dignidade daquele homem, Jesus está correndo um risco de ser contaminado. Todo mundo parou naquele momento porque pensou: pronto. Quando Jesus desceu do monte, tínhamos um leproso, agora vamos ter 2. Temos uma pessoa imunda, agora vamos ter 2 pessoas imundas. Ao invés do problema diminuir, o problema aumentou agora, são 2. Talvez pessoas estão nesse pensamento: vai aumentar o problema. Parece que está aumentando, parece que as dívidas estão aumentando, parece que os problemas estão aumentando. Ei, está aumentando nada. Não é que tinha 1, agora tem 2. E Deus está dizendo aqui para você hoje: escuta aqui, olha aqui nas minhas mãos, não vai ter nenhum. Porque Ele está trazendo cura, está trazendo vitória, está resolvendo a situação. Essa equação está errada. Não vai aumentar mais nada, pelo contrário, vai diminuir, vai parar, vai sumir. Porque o milagre que Jesus está fazendo é algo sobrenatural. Por esse motivo ele toca no homem. Por esse motivo ele toca no homem. Ele diz: eu quero sim. E na mesma hora a lepra desapareceu, sem processo, sem tratamento, sem recuperação. O milagre foi instantâneo. O milagre aconteceu na hora. E agora a parte final, que é linda essa parte. Jesus olhou para ele e falou: olha, rapaz, não diga nada para ninguém, mas vai lá se mostrar para o sacerdote. Lembra que eu falei no início? O sacerdote diagnosticava a pessoa com lepra. Era o sacerdote que dava o laudo, o diagnóstico para ele. Então, quando a pessoa era curada, ela deveria voltar ao sacerdote. Levítico 14 fala isso. O sacerdote deveria examinar novamente, confirmar a cura, realizar os rituais prescritos lá na lei, declarar oficialmente a purificação. Jesus, ele trabalha no espiritual, mas ele não passa por cima de leis. Jesus não veio para causar uma bagunça em cima da lei, falar: não, eu vou fazer o meu reino e acabou. Não, Jesus trabalhando dentro da lei, dentro do que é correto, dentro do que é certo. Você entende isso? Só depois que o sacerdote desce essa alta para o paciente. Só depois que o alvará, o alvará chegar, literalmente, que a pessoa está livre. O Senhor está dizendo algo forte para alguém. Alguém já pegou isso aí? Oh, glória. Jesus até encontra, ele liberta, ele restaura, mas precisa da assinatura do homem. Não deve mais nada. Não tem mais câncer. O alvará cantou. Não deve mais. Depois os bancos falaram: não tem mais protesto no nome. O nome não está mais sujo. Não é mais isso, não é mais aquilo. Ei, Jesus está dizendo, espiritualmente falando, estou trazendo um milagre. Estou confirmando através de homens, através de pessoas. Você está entendendo isso, gente? Depois o sacerdote dava um diagnóstico. A pessoa voltava para casa, abraçava a família, participava da vida em comunidade, podia entrar novamente no templo. Jesus, ele respeita completamente a lei. Jesus respeita completamente. O detalhe não foi apenas a cura, como eu disse no início. O detalhe foi que Jesus tocou alguém que ninguém queria tocar. Jesus encosta em alguém que ninguém queria encostar. Jesus restaura alguém que para a sociedade não tinha mais jeito. E essa mensagem não é só sobre o leproso. É sobre a vida do Carlos, a vida da Maria, do José. É sobre a sua vida. É sobre a vida da irmã, que ela vai colocar na mensagem daqui a pouco, que eu sei que ela vai colocar. Quartou! É sobre a sua vida, irmã Ana, minha amiga. É sobre a vida de cada um de vocês que estão todos os dias recebendo essa palavra. Jesus está revertendo o cenário, revertendo a situação. Jesus está revertendo hoje aquilo que parecia morte. Está virando vida hoje. Se essa mensagem falou com você,
Coloque nos comentários: Jesus está trazendo vida. Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo e eu oro por essa pessoa. Eu declaro sobre a vida dela cura, bênção, libertação, restauração. Deus, faça coisas novas para que a tua filha viva, para que o teu filho viva. Novidade de vida, restauração, bênção e milagre. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Respire fundo aí. Cadê o sorrisão de orelha a orelha? Compartilhe essa mensagem para alguém. Manda para pessoas que estão recebendo cura de Deus. Seja curado, seja restaurado. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração.